Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um No Ar Podcast, uma ótima noite pra você que tá chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e siga a gente também nas redes sociais, tá? A gente tá lá no Instagram, você pode acompanhar o No Ar Podcast também por lá e aqui no YouTube você pode se inscrever, fazer parte da nossa família, estamos bem perto aí da marca de 11 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube, você pode fazer parte aqui conosco também e ajudar a crescer ainda mais a nossa comunicação por aqui, beleza? Então, conto com você aí participando com a gente. E hoje a gente está recebendo aqui a coordenadora diocesana da Renovação Carismática Católica. A gente dando uma pausa nessa sequência de episódios com políticos, né? E a gente vai falar hoje sobre religião, sobre renovação carismática, para quem não conhece, sobre grupo de oração e também sobre congresso que está chegando aí. A gente vai saber um pouco mais dos detalhes. Quero dar boa noite para Juliana. Seja muito bem-vinda ao nosso No Ar Podcast. Boa noite, Tiago. Boa noite aí o pessoal que nos acompanha. É uma alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Vai ser muito legal. Eu conheço a Juliana já há bastante tempo, gente. Então aqui vai ser papo entre amigos, né? E irmãos de caminhada, né? E eu quero agradecer, antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, os nossos parceiros
patrocinadores, apoiadores, o Plano SAF tem uma plataforma de desconto chamada Sou Vantagens, e ela é exclusiva para quem é associado SAF. Você que já tem seu cartãozinho SAF, só escanear o QR Code que está passando aqui embaixo, bem fácil. Só apontar seu celular e a câmera do seu celular para o QR Code. Você vai para dentro da plataforma Sou e dentro da plataforma Sou você vai colocar seus dados pessoais, o seu número do cartãozinho SAF, está na parte de trás do cartão, bem fácil. E dentro da plataforma tem descontos em mais de 260 grandes marcas, tem cursos online gratuitos com certificados e sempre está rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma. Tem sorteio de iPhone, de notebook, bem legal. Então participe lá da plataforma Sou. Se você ainda não é um associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se, venha você, toda a sua família. A SAF está presente em todo o nosso estado do Rio de Janeiro, aqui na nossa região. O SAF tem em todas as cidades, você tem uma sempre próxima de você e você pode fazer o seu cadastro na loja mais próxima, beleza? E tem o QR Code aqui embaixo, tem o Instagram que você pode acessar também, @SAF Assistencial, Amigos Fazem Planos. E também nós temos o nosso grande parceiro hoje aqui no nosso No Ar Podcast, que é a Free Online. A Free Online é a nossa parceira, provedor de internet, e aqui na nossa região ela consolidou a Terabyte. A Free Online tem planos ideais para sua realidade. Você que precisa de internet para jogar, assistir filmes, assistir o No Ar Podcast sem travar, quem sabe também trabalhar em casa, fazer o famoso home office ou consultas online também e ter uma internet de qualidade. A Free Online tem planos ideais para a sua realidade. Você acessando o QR Code que está passando aqui embaixo, você vai direto para o site da Free Online e lá você pode escolher o melhor plano de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua cidade também. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. Gratidão também aos nossos parceiros da Soneca Colchões. A Soneca Colchões, localizada em 2 localidades, em Nova Friburgo, em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade, e também na Avenida Alberto Braune, no centro da cidade. A Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas em colchões. Lembre-se que colchão não é tudo igual, de acordo com o seu biotipo, com a sua idade, talvez você tenha algum problema de coluna. O colchão é um lugar onde você vai passar 1/3 da sua vida. O sono precisa ser de qualidade. E lá na Soneca você encontra verdadeiros especialistas que te ajudam a escolher o melhor colchão. Então você aí está assistindo o nosso podcast, não conhece ainda a Soneca Colchões, procure lá em Conselheiro Paulino e também na Avenida Alberto Braune. E aqui no QR Code tem o Instagram deles, que tem todas as novidades na palma da sua mão. Além de colchões, você encontra uma grande variedade de estofados, tem sofá-cama, tem sofá retrátil, tem cabeceiras, tem travesseiros, enfim, tudo para deixar o seu sono perfeito e sua casa bonita. Show de bola? Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. E o Instagram deles é @sonecacolchõesnf. Gratidão aos nossos parceiros e muito obrigado pela confiança depositada aqui no nosso trabalho. Show? Tamo junto. E Juliana, vamos começar o nosso papo de hoje, né? Vamos começar. E eu quero, antes da gente falar sobre a renovação, conhecer um pouco mais sobre você, né? Falar um pouquinho quem é a Juliana, como que você chegou na coordenação diocesana da renovação. Conta um pouquinho para mim quem é a Juliana. Pois é, essa missão aí que eu costumo dizer que é árdua, bela, né, mas muito feliz. Então eu cheguei nessa coordenação depois de muitos anos de caminhada, né, desde os 19 anos aí, quando eu tive a oportunidade, naquela fase da juventude, né, onde você fica ali naquela decisão, continua vivenciando as coisas do mundo, né, aquelas coisas, não que o mundo seja ruim, não é isso, né? Mas naquelas coisas ruins que o mundo também nos apresenta, ou abre o coração para experimentar um novo de Deus. E aí eu recebi um convite para participar de um seminário de vida no Espírito Santo, que é algo que acontece dentro dos grupos de oração. Depois, quando a gente for falar um pouco mais do que é o grupo de oração, as pessoas vão poder entender melhor. Mas há 19 anos atrás, eu tive essa oportunidade de participar, recebi um convite. A primeiro momento eu não queria, né, porque eu queria estar curtindo as coisas. Poxa, eu vou deixar de ir, né, nos pagodes que eu gostava, de sair com minhas amigas para ir para a igreja à noite, para ir para o seminário. Mas aí foi na estratégia de Deus, mas no meu humano foi assim: eu vou só para não fazer desfeita ao servo que foi me convidar.
Só que, na verdade, foi uma estratégia de Deus, porque ali, desde o primeiro dia, quando eu cheguei no grupo de oração, eu comecei a sentir algo diferente, que era algo que eu não compreendia muito bem. E era Deus já agindo na minha vida. E eu fiquei apaixonada. Um amor por Deus que foi me envolvendo, queria mais a cada semana. E aí começou aquela caminhada onde as minhas amigas me chamavam para sair, mas eu primeiro falava que só ia depois do grupo de oração. E aí, para ir depois do grupo de oração, já não dava para elas, porque elas queriam ir mais cedo. E aí elas iam para a festa e eu ia para o grupo. E aí, depois disso, eu comecei essa caminhada, né, onde a renovação te dá esse leque para você se formar mais, conhecer mais da igreja, as coisas que te aproximam mais de Deus. E assim foi acontecendo. Fui dando cada vez mais abertura para o Senhor. Então, comecei a participar dos encontros, retiros finais de semana, comecei a participar arduamente do grupo de oração semanal, participar de congressos, formações, e fui ali solidificando a minha caminhada espiritual. E aí vamos nos amadurecendo e o Senhor vai nos preparando. E aí, depois de uns anos, comecei a participar do núcleo do grupo de oração para ajudar a servir no grupo, comecei a servir em retiros, aí fui fazendo as formações que te prepara para uma coordenação. Mas, na verdade, não é preparar para ser coordenador, é preparar para servir melhor. E, nesse servir melhor, foi surgindo a oportunidade de assumir coordenação, né, por inspiração de Deus através dos irmãos. Então, já coordenei o Ministério da Pregação no Vicariato Norte, que é como é dividida a nossa diocese, né, dividida em vicariatos. E aí, depois desse biênio, né, encerrado da coordenação do Vicariato Norte, recebi o convite para coordenar o Ministério de Pregação na diocese. Foi uma missão maior. Nessa coordenação, fiquei 4 anos. E aí, se encerrando em 2022, a coordenação para o Ministério de Pregação, fui indicada e eleita para coordenar aí a diocese, né, 69 grupos de oração que se tem na diocese. Uma missão que você conhece um pouco, bem desafiadora, mas é bem gratificante, porque Deus, né, Ele dá o suporte, Ele nos auxilia. Contamos com vocês, não caminhamos sozinhos, né? Então, aqui estou. Resumindo assim, parece que é simples e fácil, né? Mas é uma longa caminhada com muitos desafios e renúncias, mas com a graça de Deus que nos sustenta. É verdade. E para quem não sabe, né, eu estou nesse biênio como coordenador do Grupo de Oração Mensageiros de Deus, né, aqui da Diaconia de Santa Terezinha, no Alto São José. Um grupo que tem 12 anos de existência, né, e estamos aí na caminhada. E realmente, né, não é fácil, né? É uma luta muito grande, né? E a gente vai batalhando, porque eu penso que são parcelas, né? Que a gente tem os movimentos pastorais, tem a nossa igreja como um todo, e o grupo de oração ele contribui com uma parcela da nossa igreja, né? Ele é como um rio, né, que vai desaguar no oceano, né? Que a gente sempre fala, a gente sempre ouve isso, e o grupo de oração acaba sendo essa parcela que ajuda as pessoas, muitas vezes, a entrarem na igreja, a mudarem de vida, e a partir daí conhecer algo maior, que são os nossos sacramentos, que é a Eucaristia, que é o grande objetivo de um grupo de oração, né? Que é trazer as pessoas para a igreja, né? E eu queria saber, né? Aí as pessoas que também estão assistindo, talvez está chegando aqui pela primeira vez, está caindo de paraquedas, o que é um grupo de oração? O que é a Renovação Carismática Católica? É uma pergunta que, para mim, falar... Assim, eu falo com muita alegria, né? Porque sou apaixonada pela renovação. Digo que foi a rede que Deus me pescou, foi através da Renovação Carismática Católica. Então, a Renovação Carismática Católica é um movimento eclesial na igreja. Inclusive, há pessoas que pensam que é uma outra igreja católica, mas não é, né? Traz esse nome, Renovação Carismática Católica, por ser esse renovar do Espírito, onde se vive os carismas do Espírito, por isso carismática, e católica por pertencer à Igreja Católica. Então, é um movimento dentro da Igreja Católica, assim como se tem as pastorais, né, e diversos movimentos. A nossa Igreja Católica é rica nesse quesito, e é esse movimento eclesial do qual traz essa vivência, onde tem por identidade a graça do batismo no Espírito Santo, que é isso.
né, que é algo também que muitos ouvem, mas acabam confundindo. É colocar em ação o Espírito Santo que recebemos no dia que somos batizados. No dia que o padre ali, o sacerdote, nos concede o batismo sacramental e nós recebemos esse Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus. E esse Espírito Santo que nos é dado, né, dentro da Renovação Carismática Católica, assim como dentro dos diversos movimentos e pastorais da nossa igreja, mas trazendo aqui como Renovação Carismática Católica, nós colocamos em movimento, podemos dizer assim, esse Espírito Santo, ou seja, é uma experiência de viver a nossa vida conduzido pelo Espírito. Né? O Espírito Santo começa a conduzir os nossos passos, ele realiza em nós uma transformação interior que reflete no exterior. Né? E o grupo de oração é essa célula da Renovação Carismática Católica, né? Porque a renovação é um movimento, e o que ela realiza? Ela realiza os grupos de oração. Né, que são os grupos de oração que acontecem semanalmente em paróquias, em capelas, em comunidades, onde é o quê? É um grupo de pessoas que se reúne semanalmente para rezar, para clamar essa graça do Espírito Santo, para clamar a manifestação dos carismas de Deus, onde ali se realiza curas, milagres, prodígios. Né? O Senhor revela aquilo que Ele vai realizando em nosso meio, e realmente é um momento de graça muito grande, né? Nós sabemos disso. Né? Deus manifesta extraordinariamente o poder dEle, e nos leva também a essa vivência com os irmãos. Né? A gente cria um laço familiar muito grande, cria uma família ali, um elo espiritual familiar que nos leva a crescer na fé. Né? Então, inclusive, já deixo aqui o convite antecipado. Se você não participa de um grupo de oração, que você possa fazer uma experiência aí, talvez na onde você mora, perto da sua casa, na paróquia onde você frequenta, busque saber se tem um grupo de oração e vai fazer uma experiência, porque é algo que vale a pena, é algo que é muito bom. Né? E eu falo que eu sou fruto disso. Né? A minha caminhada na Igreja Católica passa-se pela essa experiência de grupo de oração. Eu sirvo a Deus na Igreja Católica dentro de um grupo de oração. Sim, e você falou sobre o seu processo de conversão, né? Que o seu primeiro chamado aí foi seminário de vida. E explica pra gente o que é um seminário de vida também dentro do grupo de oração. Então, o seminário de vida dentro de um grupo de oração, né, da Renovação Carismática Católica, nós chamamos de um processo querigmático formativo, onde é como se fossem os primeiros passos para você começar a compreender o que é de fato um grupo de oração, mas, ao mesmo, esse primeiro caminhar para uma vida espiritual com Deus, para uma vida no Espírito, onde são 9 semanas, onde a gente vai aprofundando no amor e na graça com Deus, vamos nos fortalecendo em Deus e vamos nos abrindo cada vez mais a essa ação do Espírito Santo. Então, são 9 semanas onde a gente vai conhecendo um pouco mais da graça que é experimentar Deus, da graça que é se abrir, né, ao mover de Deus. São 9 semanas onde cada semana, normalmente, é um pregador diferente que traz um tema, são abordados ali vários temas baseados na palavra, com pregação, com oração para aquele dia específico. Ali nós trazemos o tema como o amor de Deus, onde vem deixar claro para nós, baseado e na palavra, que o amor de Deus por nós é um amor incondicional. Né? Deus nos ama de maneira particular, Deus permuta reino por nós. O amor de Deus é um amor incalculável, infinito. Né? Então, quando a gente, dentro de um grupo de oração, né, se abre, experimenta isso, é algo transformador. Não tem como a gente sair da mesma forma quando você é impactado por esse amor. Então, é essa experiência que vai te impactando, né? Vamos tomando consciência de acordo com as semanas, vai tomando consciência daquilo que é pecado na nossa vida. O que é pecado? É aquilo que fere o coração de Deus, desagrada, né? Gera ali, né,
uma ruptura na amizade com Deus, nos atrapalha cada vez mais nos entregar a Deus. Nós somos chamados à conversão, ou seja, a cada dia a gente lutar para uma vida melhor, para uma vida mais digna, para uma vida, né, de comunhão com Deus, na amizade com os irmãos, porque esse processo também não é um processo, estou bem com Deus e, né, vou destratar meu irmão. Não, não é assim, né? A gente começa a vivenciar que precisamos mudar de atitude. Né? Resumindo, é isso. É preciso mudar de atitude, é preciso mudar de vida, não tem como mais ser o mesmo. Se hoje você foi rabugento demais, aquilo no decorrer do dia você vai ver que não, eu posso agir diferente, né? Apesar da situação ser delicada, não, mas eu posso agir, né, de uma outra forma, eu não preciso ser tão dura. Ou, às vezes, você vai precisar ser mais firme quando você agiu muito dócil e se abriu, né, às vezes, e deu brecha para coisas que você poderia ter sido mais firme. Então, o seminário de vida começa a te dar esse agir que vai te lapidando, né? Vai te lapidando, e aí você vai se abrindo à graça de Deus, a ponto de despertar para você querer servir e falar, eu não quero mais nada a não ser Deus. Você chega no final do encontro com uma decisão assim, eu quero viver Deus e ponto. Deus me basta. Né? Resumindo, é mais ou menos dessa forma que acontece. Né? É uma escolha decisiva e te leva a você tomar essa decisão. E aí, quando você toma essa decisão, não dá mais para voltar atrás. Né? O barco já está em alto mar. É verdade. Né? E que bonito, né? Que é justamente tomar essa decisão, né? E é uma mudança de vida, né? A gente... Eu tô fazendo uma força aqui para falar só como um host de podcast e não como participante ativo da renovação, né? Mas é interessante como que uma das características das pessoas que participam de grupo de oração e são carismáticos é a alegria, né? É muito difícil a gente ver um servo de grupo de oração que ele não transmita essa alegria, né? É sempre muito solícito, né? A gente chega num grupo de oração, as pessoas estão ali prontas para acolher, para abraçar. É um povo que não somente talvez vai te dar um oizinho de longe, mas ele vai te chamar para perto e vai te fazer um acolhimento. E por que existe essa característica em especial? Por que eu digo isso, né? Agora falando... não como participante de grupo de oração, mas normalmente na igreja católica as coisas são mais tranquilas, né? O pessoal fica cada um na dele, o pessoal vai na missa, senta lá, o pessoal vai embora depois tranquilo, mas quando você chega num grupo de oração já tem uma experiência diferente, né? O que diferencia nesse sentido para que esse acolhimento seja tão fervoroso, digamos assim, nos grupos de oração da renovação? Então, uma das características é aquilo que eu já até falei no início, né? Esse Espírito Santo que nos coloca em movimento. Né? E eu costumo sempre dizer que, ainda que a gente seja tímido, o Espírito Santo nos cutuca e a gente não consegue, né? A gente não consegue ficar quieto. Com o nosso jeitinho, a gente acaba falando, testemunhando, né, de alguma forma, tentando fazer com que o irmão também, que a pessoa que está do nosso lado, experimente isso. E essa característica da alegria, que é um fruto do Espírito Santo, é algo que está inserido dentro da renovação carismática católica, claro que também dentro da nossa igreja, mas dentro da renovação carismática católica, porque também é uma virtude dos primeiros cristãos. Né, quando a gente pega lá em Atos 2, onde começa narrando, né, a palavra de Deus revela como os primeiros cristãos viviam, né, que foi aquela experiência dos apóstolos, após essa mesma experiência da descida do Espírito Santo, que é o que a gente vive dentro de um grupo de oração. E ali a palavra de Deus revela para nós o quê? Que eles tinham tudo em comum. Eles partilhavam as coisas, eles dividiam, eles iam juntos para o templo rezar, que é o que nós fazemos, né? Eles dividiam as coisas materiais, eles queriam estar sempre próximo. Então, esta acolhida também vem muito dessa característica. Nós queremos acolher, porque um dia nós também fomos acolhidos. Eu quero passar essa experiência, porque um dia fizeram isso comigo e eu gostei. A gente sabe que tem irmãos, a gente sabe que tem pessoas que, às vezes, são mais resistentes ao abraço, aquela coisa toda, é algo pessoal e a gente respeita, mas também, às vezes, é muito automático do carismático, né? Já chega meu irmão! Né? Já quer abraçar, já quer cumprimentar, já quer acolher. Então, é esse fruto do Espírito Santo, que é esta alegria,
que a gente experimenta e também quer levar o outro a experimentar. Então, isso acaba ficando muito em evidência dentro da renovação. Normalmente, inclusive aqui para as pessoas que não participam de grupo de oração, mas que eu acredito que, mesmo que seja por curiosidade, depois desse podcast vão buscar, normalmente vai ter sempre uma pessoa lá na porta esperando para já acolher, para dar uma boa noite. Às vezes vai até entregar uma palavra bíblica ali, né? Vai dar uma palavra que já naquele abraço vai mudar a vida. Inclusive, dentro da renovação, tem-se muitos testemunhos disso, né? De pessoas que estão chegando ao grupo de oração, seja de caminhada ou pela primeira vez, que já na porta com um abraço foram curadas. Né? Curadas não fisicamente, também fisicamente, mas principalmente daquela angústia na alma, né? daquela tribulação, né? Daquela preocupação interior, e o abraço daquele irmão cheio do Espírito, cheio da paz, para o acolher e ali, às vezes, dizer, né, profeticamente, Deus te ama, não tenhas medo, né, receba a paz de Deus, e ali todo aquele cenário no coração daquela pessoa foi modificado. Então, é esse acolhimento, mas que vem de um fruto do Espírito, não é algo que está no humano, né? É algo inspirado por Deus. Então, por isso que nós, carismáticos, gostamos muito de abraçar, gostamos muito de acolher, e porque nós vivenciamos isso, né? Essa vivência fraterna, essa vivência com o irmão. Nessa vivência com o irmão, a gente também se arranha, porque somos família, não é assim? Não podemos aqui colocar um cenário de que é tudo só alegria, não, temos as nossas diferenças, porque somos humanos diferentes, pensamos diferentes, mas o mesmo é o Espírito. Então, é Ele que ali ele vai modificando, ele vai levando a gente a chegar num consenso. Sim. E a caminhada vai seguindo. Sim. Até porque, se a gente for parar para pensar, né, até os primeiros cristãos também se arranhavam, sim, né? Sim. E é isso que nos faz crescer. Você imagina se todo mundo pensar igual, e aí a gente não vai refletir, a gente não... Entendeu? Sim. Às vezes é aquele pensamento diferente que vai fazer a gente refletir e mudar todas as coisas, né? Seguir um outro caminho. Até a própria história da igreja só conseguiu também, claro, é a ação do Espírito Santo, mas também a evangelização foi muito mais longe também, porque Pedro e Paulo se dividiram para cada um para um lado, justamente porque eles tinham umas ideias meio diferentes, né? Se respeitando, mas cada um foi cuidar da igreja de um canto, e isso chegou até a gente, né? Exatamente. Então, é graças também às diferenças que Deus também age para poder evangelizar, para poder chegar até as pessoas, né? E isso é muito interessante. Você falou sobre a questão do acolhimento. Eu digo que a minha conversão começou num acolhimento. Não sei se eu tive essa oportunidade de contar isso para vocês já, mas a minha conversão começou num abraço que eu recebi chegando lá na igreja também, lá no grupo, que eu fui tão bem acolhido que ali já senti a presença do Espírito Santo, e tudo que aconteceu ali depois no grupo de oração foi... Eu estava muito mais solícito e com o coração aberto justamente pelo sentimento de estar em casa, né? Amém, eu acho que isso que é o fundamental. E hoje lá no grupo de oração é uma coisa que eu como coordenador não abro mão, é de ter sempre as pessoas lá na porta para poder fazer esse acolhimento, de estar lá recebendo as pessoas, porque muitas vezes você não sabe. Tem as pessoas que sempre frequentam o grupo toda semana, que já são de casa, mas tem sempre aquelas pessoas que estão indo para conhecer o grupo. E se não tiver uma pessoa ali que vai te fazer sentir estar em casa, a pessoa pode ficar meio deslocada ali. Exatamente, né? sim. Aonde que eu sento, para onde que eu vou, fico aqui atrás, vou lá para frente. E tendo um irmão ali que vai fazer esse acolhimento e vai poder orientar, né? E fala assim, olha, irmão, pode sentar aqui e tal, né? A pessoa se sente mais confortável, né? E eu acredito que isso ajuda a vivenciar o grupo ainda melhor, né? Sim. É porque, assim, te dá aquela... Ainda que a pessoa está indo pela primeira vez, mas te dá aquela liberdade, aquele conforto, né? Sim. Como você disse, estou em casa. Né? Aqui eu estou em casa, eu estou bem, eu estou tranquilo, estou em família. Né? Porque sempre acontece aquela timidez. Né? Não tem como, né? Tem aquelas pessoas que às vezes são mais soltas, mas sempre tem aquele mais retraído.
Sim. E aí, quando você dá aquele acolhimento, e esse acolhimento, inclusive, para deixar ele realmente à vontade, como ele se sente, talvez no cantinho dele, ou talvez aberto a querer vir conversar e se aproximar, né, fica mais fácil até para ele experimentar a graça de Deus. É esse preparo do caminho para levar para Deus. Essa é a missão, é sempre de forma para direcionar aquela pessoa, aquele irmão, para o coração de Jesus. Sim. Essa é a nossa missão, né? Muito bom. E Ju, você com a sua missão de coordenadora, o que é ser coordenadora diocesana? O que você faz como coordenadora diocesana? Qual é a sua missão? Essa pergunta é bem boa. Porque eu acho que eu nunca tinha parado para refletir assim, olha, né? Tão profundamente, porque, na verdade, a gente faz tanta coisa que você vai fazendo e quando você vê, né, a missão vai sendo cumprida, mas a missão de coordenar primeiramente, falar em nome do movimento. Hoje, como diocesana, né, então eu respondo dentro do movimento eclesial, perante aí a diocese, junto com o nosso bispo, aquilo que refere-se e que compete à renovação carismática católica dentro da diocese passa por mim. Então, essa coordenação, esse serviço pastoral, né? Esse serviço pastoral para manter em unidade com a igreja esse movimento. Também, como eu disse, são 69 grupos de oração, então dou esse suporte espiritual, esse suporte de conselho aos coordenadores, porque também eles têm a missão deles, né, dentro do grupo de oração, dentro da paróquia deles. Então, dou esse suporte, ajudo a organizar os encontros, vou fazer pregações quando precisa, vou ajudá-los, né, a ver estrutura de encontros. Participo de assembleias, inclusive em nome da diocese, né, a Renovação Carismática Católica, esse movimento eclesial no Brasil e no mundo. Né? Então, tem na nossa diocese, mas também tem no estado do Rio. Então, eu preciso estar em nome da diocese no Rio, em assembleias deliberativas no Rio, no Brasil. Né? Então, essa missão árdua nesse sentido. Então, assim, tem encontros pastorais e tem encontros de evangelização. Então, os encontros de evangelização que eu preciso estar presente, às vezes são convites que eu recebo, inclusive de outras dioceses, como semana passada, né? Estava em Campos pregando. Então, tem esses serviços aí de evangelização para ir pregar em outros encontros, retiros, e também pastoral para responder em nome da diocese, em nome do movimento, em algumas decisões deliberativas eclesiais, né, junto ao clero, junto ao bispo. Ainda não está junto ao Papa, não, porque o Papa tem lá os coordenadores, né, da RCC Brasil. Mas quem sabe, né? Se me levar o Papa, eu vou gostar. É verdade. Estar com o Papa vai ser muito bom. Sim, legal, né? E até para a gente entender, né, como que funciona. Às vezes a gente está ali num grupinho de oração ali que tem 3, 5 pessoas e a gente não imagina que o suporte que existe por trás, né, de um grupo de oração que está acontecendo. Então, aonde nasce um grupo de oração, nasce ali também a renovação carismática. Exatamente. E todo esse suporte que vem, né, desde o nacional até a capela, né? Sim, tem toda uma orientação, né? A gente não faz um grupo de oração não acontece com coisas da nossa cabeça. É claro que tem ali toda a inspiração do Espírito, mas também tem uma estrutura, né? Tem ali toda uma orientação deliberativa organizacional, podemos dizer assim, né? Que dá todo esse suporte de como tem que ser. Juliana, eu quero abrir um grupo de oração, ou meu pároco pediu para acontecer um grupo de oração aqui na minha paróquia, na minha comunidade, né, na minha capela. Vamos sim começar, mas tem todo um processo. Né? A gente não abre um grupo de oração e começa assim. Tem toda uma organização, tem uma equipe, né? Se ainda não tem pessoas o suficiente para estar ali sustentando, servindo no grupo de oração, a gente passa por esse preparo, tem formações, tem encontros. Enquanto isso, a gente pede suporte de outros lugares para o servo estar ali, né? Pregadores, músicos, animadores, orientando como que a gente prepara um grupo de oração. Né? Tem toda
todo um processo aí para se preparar um grupo, fazer uma reunião de preparação para um grupo de oração. Então, também não é algo, né, vou fazer é da minha cabeça, do jeito que Juliana fala, não. Né, tem toda uma orientação ali por trás que sustenta essa obra, né? É uma obra de Deus, então não é algo do nosso humano. Então, tem toda uma estrutura. Sim, e na nossa diocese tem algum bebezinho de grupo de oração? Tem um filho, sabe, um recém-nascido assim? Tem... Então, atualmente não tem recém-nascido no sentido de ter nascido um grupo novo, né? Mas tem grupos que, perante a pandemia, né, muitos fecharam e ficaram muito tempo parados e agora estão reabrindo. Olha, então, dentro da nossa diocese, nós já temos 3 grupos de oração que estão retornando. Que legal. Né? E isso assim, me deixou muito feliz, porque quando eu assumi a coordenação em janeiro do ano passado, foi uma das graças que eu pedi a Deus. Né, que se surgissem novos grupos ou que se voltassem novos grupos. E o meu pedido está sendo atendido. Né, já voltaram aí 3 grupos de oração, do qual já estão vivenciando essa estrutura que eu falei, né, para retornar, fazendo aí todo o processo, os servos, a gente dando suporte. E como ainda a missão continua, eu creio que até o final do biênio Deus vai me presentear aí com algum que vai surgir novo ou mais algum que quer retornar, né, para que a evangelização possa continuar. Que bênção, que bênção. Antes de a gente entrar no assunto do congresso, né, que está chegando, você falou de algo interessante, né, que é importante a gente também falar, que é sobre a questão da pandemia, né, o quão balançou também essa questão. E a gente tem, eu, por exemplo, né, participei e participo, né, de muitos encontros, os congressos, reuniões, né, e é sempre muito falado, né, que até hoje, 4 anos depois, ainda tem gente falando, depois da pandemia o grupo esfriou, o pessoal não voltou. E o Mensageiros de Deus, que é o grupo que eu participo, ele mesmo sendo online, permaneceu de pé, graças a Deus, né, o pessoal não desistiu, né, eu lembro que na época a gente ficava falando com o padre, que era nosso padre da época, né, padre, deixa a gente se reunir, padre. Não pode, o decreto não deixa. Não, a gente vai de máscara, fica afastado um do outro. Não pode, ainda não pode. E isso é um sentimento bom, né, de estar unidos, né, e sendo que o online não tinha aquele calor todo, né, aquele fervor que a gente experimenta, né, de estar presencial. E a pergunta que eu queria fazer é justamente essa, né, o quanto que a pandemia foi prejudicial, assim, para os grupos de oração, o quanto que isso afeta hoje ainda essa questão do ânimo realmente dos servos, ou a gente já está conseguindo recuperar realmente um cenário antes da pandemia. Como que está a sua visão sobre os grupos de oração nesse sentido? Sim, então, com a pandemia realmente foi um momento bem desafiador, né? Em todos os sentidos, seja não somente no sentido espiritual, falando de igreja, evangelização, mas em todos os sentidos. A gente teve que reaprender, teve que se reorganizar, se reinventar, né? E o retorno pós-pandemia foi um cenário ainda mais desafiador, até porque nós perdemos muitos irmãos, né? Muitos servos, perdemos muitos irmãos pregadores, ministros da palavras, músicos, enfim, servos bons e fiéis que Deus, né, permitiu que o levasse. Não podemos dizer aqui que foi vontade de Deus, porque Deus é bom e só bom, né? Deus não quer o sofrimento dos seus, mas a consequência da pandemia foi realmente ceifar muitas vidas. E isso mexeu muito conosco, né, de perder muitos irmãos, coordenadores de grupo de oração, servos assíduos que estavam ali constantemente. Então, quando retornou, foi bem difícil. A gente ainda sente falta de alguns irmãos, né, porque, além disso, né, alguns irmãos acabaram ocupando com outras coisas, né, teve isso, né? Acabou se acomodando com as santas missas online, né, e continuam no online, né? Então, isso tudo acabou, de alguma forma, mexendo, prejudicando, mas a missão não parou,
né? Graças a Deus, como eu te disse, inclusive fruto, grupos de oração estão retornando, porque estão sentindo essa necessidade, né? Essa necessidade de estar perto de Deus. E quando fala estar perto de Deus, a gente sabe que Deus nos ouve onde a gente estiver, né? A nossa fé, a gente não pode botar termômetro na fé de ninguém, né? Independente se uma pessoa vai a um grupo de oração, vai numa igreja ou não, e ela fala que tem fé, ela tem fé, quem somos nós para medir, né? Botar termômetro. Mas o que eu posso dizer mas é muito melhor estar servindo e experimentando a Deus dentro do templo. Né? É verdade. É muito melhor estar experimentando a Deus indo na igreja, e aí eu vou falar, né, da Igreja Católica, de você poder ir numa Santa Missa presencial, poder comungar, né, na espécie, o corpo e o sangue de Cristo, poder dar paz de Cristo ao seu irmão, poder estar com o seu sacerdote, poder estar com os irmãos rezando, enfim, né, ou até mesmo depois da missa combinar uma pizza, né, depois de um grupo de oração combinar uma pizza. E aí eu vejo que a pandemia veio também para a gente refletir sobre isso, né? Vamos valorizar essa oportunidade que a gente tem, né, de poder ir ao encontro do Senhor, né, presencialmente, estar lá, Jesus, de estar com seu irmão, né, que a sua família espiritual, que é mais, que às vezes é até mais seu suporte diário, porque a gente tem realidade de pessoas que a família é distante, né, assim, então é seu irmão de caminhada que está ali com você. Eu já passei por situações de que, por mais que eu tenha a minha mãe, graças a Deus, tenho meus irmãos, tenho meus amigos, mas que às vezes dá um problema, a primeira pessoa que você liga é o irmão da igreja. Não é assim? É o irmão da igreja que você liga. Então, essa experiência da pandemia, né, que por mais que gerou toda essa dificuldade, hoje tem que nos levar a refletir isso. Né? É uma dificuldade que precisa ser uma oportunidade. Poxa, lá na pandemia eu não podia. É verdade. Graças a Deus, hoje eu já posso. Né? E eu vou deixar passar? Eu já vivi isso e vi que não foi bom. Vou deixar passar agora? Não, agora eu vou aproveitar enquanto eu posso, enquanto eu tenho oportunidade. Sabe lá depois? É verdade. Em nome de Jesus não vai vir pandemia mais não. Ninguém quer mais. A gente não sabe. Sim. Né? Nós não sabemos. Sim. Então, eu acho que vai por esse lado aí. Entendeu? A gente abraçar mesmo como essa oportunidade. Né? Muitos irmãos desanimaram, sim. A gente lembra dos irmãos ainda, né? Aqueles que partiram. Né? A gente dá saudade. Mas há irmãos, depois que partiram além da pandemia, a gente precisou seguir. Né? Então, vamos seguindo. É verdade. E o congresso que está se aproximando também tem como esse objetivo reanimar esse povo, como que... Melhor, o que é o congresso que está para chegar no dia 14? Então, falar desse congresso sem falar a cereja do bolo é bem difícil, né? Sem contar aí. Mas o congresso é o quê? Né? Esse encontro, podemos dizer, se reavivar, né, para aqueles irmãos que querem viver um ânimo novo na sua fé, na sua caminhada, independente de participar de grupo de oração ou não. É aberto à Igreja Católica, é aberto aos irmãos. Talvez você que nunca foi, né, até mesmo já há muito tempo não participa de algo e queira ir, é aberto a você. Então, é um dia inteiro de graça. Né, com oração, pregação, louvor, adoração, Santa Missa, onde Deus vai agindo dentro da necessidade do coração, do nosso coração. Deus vai ali preenchendo o nosso coração com a graça dele, com o mover dele, com o amor dele, nos levando a uma experiência de encontro com ele, o encontro com os irmãos, uma vez que vem irmãos de diversos lugares. Reúne-se, né? Então é uma união dos irmãos, né, da Igreja, da Renovação Carismática Católica. Estamos a todo vapor, né? Normalmente tem-se congressos da Renovação Carismática Católica, falando aqui da nossa diocese,
né? Mas normalmente tem esse congresso da renovação. É algo também característico da renovação carismática católica, é realizar-se congressos para dar essa oportunidade, né? Para os irmãos estarem ali junto, para acontecer um renovo, um reavivar, né? Dentro da igreja, dentro do seu coração. O irmão volta para casa, seja aquele que vem de Bom Jardim, de Cordeiro, enfim, ele volta para casa animado, né? Ele volta para a sua paróquia animado. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, quero voltar, quero que meu grupo de oração volte a viver isso, né? Quero retornar com algo, ou Deus suscita algo novo para fazer na sua paróquia, na sua comunidade, tudo em prol da evangelização, né? Tudo em prol de resgatar almas para Deus. Muito bom, muito bom. E esse congresso vai acontecer aonde? Então, é esse congresso do qual, né, estamos falando aqui, vai acontecer em Cantagalo na semana que vem, né, dia 14 de setembro, lá na quadra em Cantagalo. Ali, para quem não sabe, a quadra em Cantagalo é ali perto do supermercado Supertal, né? Então, é ali naquela rua principal ali. E estaremos aguardando um número bom de pessoas para ter esse encontro com Deus, para lhe vivenciar toda a graça de Deus, começando a partir de 7h30 da manhã, com o café da manhã, né? Temos ali inscrição, vamos vender almoço, mas tem inscrição. A inscrição pode ser feita, posso falar que é? Pode. A inscrição pode ser feita na página da Diocese, @RCC-Diocese-NF. Né? Você pode também procurar um coordenador de grupo de oração. Né? Temos o link lá para você fazer a sua inscrição. O valor é R$15, e esse valor de R$15 te permite um café da manhã, que eu costumo dizer que é um café da manhã muito bom, né? Que Deus é generoso. Então, você vai chegar, vai tomar um cafezinho com leite, comer um pão, se Deus quiser um bolo, porque confiamos na providência, se Deus quiser uma frutinha, enfim. E também estaremos vendendo um almoço no valor de R$20, se você quiser almoçar no local. Se você não quiser, tem restaurante próximo, os lanchonete. E vai ser esse dia de graça, né? Somente no sábado, onde iremos acolher irmãos de todos os lugares: Macaé, Rio das Ostras, Barra de São João, Friburgo, Cantagalo, Bom Jardim, Macuco, Duas Barras, Trajano. Aí o coração da coordenadora fica, né? Ansiosa, aguardando esse povo, né? E eu fico muito feliz, sabe? Me consome bastante. Comentei hoje, se eu não enlouquecer agora, porque o preparo, né? Os preparativos e tudo mais, é um desafio, é uma batalha espiritual, né? Então, mas a gente vai vendo o mover de Deus e as providências, e a gente se alegra muito com todo esse agir. Sim. E desses 69 grupos de oração, tem em todas as cidades da diocese? Ou tem, eu nem vou falar paróquia, porque eu acho que tem mais. Eu acho que tem paróquia que tem mais de um grupo de oração, né? Mas das cidades da nossa diocese, todas têm grupo de oração? Então, inclusive, uma pergunta muito boa. Ano passado eu mapeei, né? Nós fizemos um mapa sobre esses grupos de oração, né? Dividimos por vicariatos. E hoje, graças a Deus, o que se refere na nossa diocese, é só uma cidade, se não me falha a minha memória, que pega, eu acho que Sumidouro, que não tem grupo de oração. Já teve, mas não tem grupo de oração hoje mais. Nas demais, todas as cidades que compõem aí o mapa da nossa diocese tem grupo de oração. E aí, como você disse, tem cidades que têm somente uma, e tem cidades que têm mais. Mas, assim, falando de cidade, paróquias dentro das cidades, ainda tem paróquias que não têm, que é o meu desejo que todas as paróquias tenham. Eu falo que toda paróquia tinha que ter um grupo de oração, né? E depois desembocar para as comunidades de acordo com o suporte. Sim. E, assim, as paróquias de nossa diocese nem todas têm, mas todas as cidades tem, porque nas cidades normalmente tem mais de uma paróquia. Você pega Macaé, é uma dimensão de paróquias infinita. Então, né, lá em Macaé temos muitos grupos de oração.
Mas, graças a Deus, de cidade, só Sumidouro hoje que não tem. Igual o Bom Jardim, tem 2 paróquias e cada paróquia tem 2 grupos de oração. Olha, tá vendo? Cantagalo é uma paróquia, 5 grupos de oração. Ai, que maravilha. É uma bênção, né? É uma bênção. E realmente, olha, aqui em Bom Jardim, se você está assistindo o podcast em Bom Jardim, ó, você pode escolher. Na verdade, tem nos 4 distritos, na verdade, de Bom Jardim, né? Porque tem no centro, né? Que né, é o grupo da Varginha, Nossa Senhora Aparecida. Tem o de Banquete, que é o 3º distrito, né? Que é o Unidos em Cristo, né? O grupo de oração. O Alto São José, que faz parte do 2º distrito, que é São José do Ribeirão, que é o Mensageiro de Deus. E Barra Alegre, tem o São João Paulo II, que se reúne lá também, no centro de Barra Alegre, em Raul Emerick. Então, cada distrito da cidade tem um grupo de oração. Né? Eu lembrei disso agora, que eu dos paróquias, mas interessante, que cada distrito... Tem então, aonde você morar, você tem um grupo de oração aqui em Bom Jardim para você já não frequentar. É mais desculpa, fala. Não é desculpa. Você pode procurar aí o grupo de oração mais próximo da sua casa e frequentar, né? E são grupos de oração que estão todos unidos na renovação carismática católica da diocese. Então, porque as pessoas têm um pouco de receio quando não conhecem o que é a renovação carismática católica, né? Você deve já ter ouvido, né, de pessoas que nunca foram a um grupo de oração, que acabam tendo uma visão distorcida sobre o que é um grupo de oração. Então, quando eu converso com as pessoas que às vezes têm um pouco de um pezinho atrás com a renovação, eu falo assim, olha, dá uma chance. Você vai ver que chegando lá não é assim, né? É um dia só. Vai lá e vê com os seus olhos. Não é aquilo que os outros falaram, né? Vai lá ver como que é um grupo de oração. Faz a experiência, né? Exatamente. Faz a experiência. Eu lembro de... Quando essa coordenação que eu tô, né, é a 2ª vez, né? Na primeira que eu estava, o nosso grupo, ele nasceu, mas sem estar vinculado à renovação diocesana, né? O pessoal se reuniu lá, fez um grupo e botou o nome de grupo de oração. Só que não teve essa questão da renovação carismática. E aí nós tivemos uma visita pastoral de Dom Idinei na época. E aí, quando eu me apresentei, né, que ele perguntou para cada um, falou para cada um se apresentar. E quando eu me apresentei, ele perguntou de qual pastoral que era. Eu falei, eu sou do grupo de oração. A primeira pergunta que ele fez foi, vocês estão em comunhão com a diocese? Aí eu falei que não, né, que a gente... E aí a primeira coisa que ele falou, olha, o Aureci, na época era seminarista, ele tem um contato aqui do coordenador diocesano, você pega o contato com ele e entra em contato para ele poder dar as orientações que vocês precisam estar caminhando com a diocese, com a norma da diocese e tudo mais, né? E desde então, na época era o Flávio, que estava como coordenador diocesano, ele me orientou a procurar o Rubinho, que era o meu coordenador vicarial. E aí estamos aí, há 8 anos, né, dos 12 anos do grupo, 8 anos caminhando junto com a renovação carismática. Os servos fizeram o seminário de vida, fizeram a formação do módulo básico. E estamos aí, graças a Deus, nessa caminhada. E uma alegria, porque, na verdade, vocês são um suporte para nós, né? Esse braço de apoio para a renovação. Digo aqui para mim, enquanto coordenadora, graças a Deus eu tenho tido a oportunidade de contar muito com o Grupo de Oração Bom Jardim, presente nos encontros, presente nas formações, motivando o povo, dando esse lindo testemunho de unidade. Isso é muito bom, fortalece a nossa caminhada, fortalece a nossa fé. E vos fortalecem também, né? Vos fortalecem também. Então, assim, e os frutos vêm. Deus vai agindo, Deus vai operando e as graças de Deus vão acontecendo. Sim, eu costumo dizer que a renovação me ajuda a ser um católico mais consciente da minha participação e a minha missão dentro da igreja, né? Que dentro da renovação eu consigo servir de alguma forma a igreja, né? Sim. Então, não é como você falou no início aqui, né? Não é uma outra igreja, é a mesma igreja, só que a gente tem essa sabe? Essa característica, esse jeitinho. A gente tem um achego maior assim na terceira pessoa da Santíssima Trindade. É isso, né? A gente é um pouquinho mais achegado assim, né? Fazer o quê, né? Então, esse dá um jeitinho diferente da gente servir, mas a gente... a nossa grande missão é converter as pessoas para Deus, né? Sim, e através do grupo de oração
para que a gente possa mostrar realmente como é bom a gente viver em comunhão com Deus, como que é bom a gente viver em comunhão com os nossos irmãos, Exatamente. né? E uma mudança genuína de vida, né? Eu acho que é a grande sacada assim de um grupo de oração, de viver a igreja, é isso, sabe? É você ter a alegria de você chegar, sei lá, à noite assim, você tá morto de cansado, né? Assim, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Né? É um sentimento diferente, né, Ju? Sim, né? Todo esforço, né? E você saber que, assim, que foi porque a mão de Deus está ali. E você ter essa experiência, porque uma coisa é você saber que Deus existe, isso é fato. Outra coisa é você experimentar esse Deus que existe na sua vida. Aí é totalmente diferente. Sim. Deus existe, amém. Amém, né? Isso daí, acredito que todos tenham a convicção. Agora, experimenta Deus para você ver. É diferente. É como você viver, a tribulação vai existir, a dificuldade vai existir, mas é você viver, vou te dar um exemplo, viver uma dor do luto com Deus e sem Deus. A dor é dor. Uhum. A dor é dor. Eu posso falar isso porque eu já vivi, né? Agora, viver a dor do luto com Deus é algo diferente. Estou dando exemplo do luto porque é uma dor muito profunda, né? A gente tem várias situações que a gente poderia estar citando como dor e dificuldade. Mas você viver a dor do luto é essa existência de você saber que Deus existe, mas você experimenta Deus. Então, é um sustento maior. Sim. Né? Algo maior. Não tem como experimentar. As coisas de Deus é muito assim, né? A gente fala, a gente testemunha, mas é só fazendo a experiência. Né? E aí você faz a experiência e você sente, né? E você vê, né? Foi Deus ali. Às vezes a gente costuma dizer, fulano teve sorte que não aconteceu nada com ele. Não, foi Deus ali. A gente costuma usar que foi sorte, não foi. Foi Deus ali que livrou, foi Deus ali que providenciou, foi Deus ali que agiu e mudou tudo, foi Deus. Né? Aí, quando você experimenta Deus, você tem essa convicção. Agora, se você sabe que Deus existe, mas às vezes não tem essa experiência, vai passar como sorte, pronto. Né? Vai ser somente uma sorte. Fulano foi sortudo. Exatamente. E isso é muito, muito bom da gente ter essa consciência, porque quem tem uma vivência de grupo de oração, um pouco mais de caminhada, com certeza já ouviu ou presenciou vários testemunhos, né, de pessoas que mudaram realmente de vida, né? E é milagre, é providência de Deus, né? Que nosso grupo, por exemplo, né, a gente tem exemplos, né, testemunhos de pessoas que chegaram no nosso grupo de oração com vício no álcool, com a família destruída, e tiveram uma mudança de vida porque abriram o coração. Aí vai falar assim, é por que a gente está lá na frente? Não, é porque a pessoa abriu o coração. Buscou, desejou. A gente acaba virando apenas um instrumento. Sim. Né? E ali quem vai fazer a ação, a obra, é o Espírito Santo, né? É verdade. Porque o Espírito Santo ele só vai fazer a obra se a gente der permissão. Se a gente chegar ali e com aquela nossa mentalidade, eu não quero, não é para mim, e a gente não dá permissão para o Espírito Santo, muito difícil que ele vai fazer a obra, porque o Espírito Santo ele é suave, ele precisa que a gente dê essa permissão para que ele possa fazer a obra, né? E é interessante que, né, agora falando até como servo mesmo de grupo de oração, e eu acho que é até maior que servo, pessoa que ama um grupo de oração, né? E por mais que eu não esteja mais como servo, continuarei frequentando o grupo de oração. Sim. Mas é interessante como que o grupo de oração nos leva a abrir o coração. Porque muitas vezes nós, com a nossa racionalidade, a gente tem o nosso coração fechado. E aí o Espírito Santo acaba, ele está ali, ele está dentro da gente, só que a gente não dá essa liberdade. Como o grupo de oração é feito, ele já vai quebrando essas barreiras do nosso coração, né? Tem várias músicas da renovação falam isso, né? Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. E é isso, né? E é isso. É porque muitas vezes a gente canta e não para pensar na letra que a gente está cantando, né? Verdade. Mas se a gente for ver, é exatamente isso, né? A gente tem que abrir o nosso coração, dar livre acesso, para que a partir daí o Espírito Santo faça a obra, né? E ele faz. E ele faz. Nos pequenos detalhes, né? E a gente vai se vendo moldado, né? Porque
Às vezes começa com o nosso jeito de agir em alguma determinada situação, às vezes a gente é mais fechado, é mais orgulhoso, mais turrão, e daqui a pouco, né, com a abertura ao Espírito Santo, a gente começa a perceber que não é por aí, e às vezes você vai precisar ser maleável, você que vai precisar dar o primeiro passo, né? Não foi você que magoou, não foi você que feriu, mas é você que vai ter que dar o primeiro passo de pedir perdão, né, desse meio que se humilhar, na verdade, né? E aí você começa, e isso vai começando a trazer uma liberdade, uma paz interior no seu coração, né? Porque a graça de Deus é isso, né? A graça de Deus, ela vem para te trazer paz. A gente para de ficar carregando certos sentimentos, certas coisas que só nos leva a amargurar, a viver uma vida amarga, uma vida sem sentido, né? Que é o que a gente mais escuta por aí, né? Olho por olho, dente por dente, e o Espírito Santo mostra que não é assim, né? O Espírito Santo nos ensina, porque ele não só nos mostra, mas nos ensina e nos dá força para agir diferente, né? Então, é muito mesmo, é um atuar mesmo do Espírito em nós. De falar assim, eu não faria isso, mas o Espírito Santo mandou. Eu vou lá, não fui eu que fiz, e o Espírito Santo te manda. Não, vai lá, você que vai ter que pedir perdão, você que vai ter que falar, você que vai ter que dar o primeiro passo, você que vai, né? E aí, quando você toma essa coragem e deixa o Espírito Santo agir dessa forma, e assim a gente pode trazer tantas outras realidades, a graça de Deus acontece, e aí é uma obra completa, que é no seu coração e no coração do irmão. E isso é muito lindo de acontecer. Realmente. Me recordei agora de uma situação. Ano passado eu estava indo para uma missão no Rio, e aí, assim, é batalha. Porque fui em umas 3 missões no Rio, e o ônibus que eu peguei, todos eles eu tive a sorte de estar quebrado, de quebrarem no meio do caminho. Eu em viagem para o Rio, aquelas viagens longas, né? E aí, uma das últimas viagens que eu peguei para o Rio, para ir para São Paulo, para um encontro em São Paulo, quando chegou no meio do caminho, eu falei, Jesus, eu não estou acreditando que esse ônibus está quebrado. Aí eu pensei assim, a empresa não consertou esse ônibus de novo, porque já era a 3ª vez o mesmo ônibus, mas assim, o ônibus pode estar indo para o Rio assim, né, escangalhando, e o ônibus era assim, ele estava andando, de repente ele dava um pane, desligava, parava tudo aonde ele estivesse, inclusive na serra. E foi uma loucura. E eu estava morrendo de medo, claro, né? Sei lá o que vai acontecer, será que eu volto para casa? Será que eu chego no meu destino? E aí eu comecei a rezar meu terço ali quietinha, né? Mas aí o Espírito Santo falou, se esse ônibus parar de novo, você vai ter que fazer uma oração geral dentro do ônibus. E eu comecei a brigar. Eu falei, eu não vou fazer isso, não. Eu pensando comigo, cara, como que eu vou fazer uma oração geral dentro do ônibus? Não era uma caravana da RCC. Era um ônibus que veio pegando gente, sei lá de onde. Como que eu vou fazer isso aqui? Aí eu comecei a rezar para o ônibus não parar, porque eu não queria fazer, né? E Jesus falando, se esse ônibus parar de novo, você vai ter que fazer uma oração desse. Porque o povo começou a ficar eufórico, aí começa aquelas pessoas a xingar o motorista. E eu comecei, se esse motorista se estressar e fazer uma loucura, vai ser pior. A gente não sabe, né? O dia inteiro trabalhando, estressado. Aí eu comecei a pensar um monte de coisa. Aí não teve jeito. Aí o ônibus deu uma parada, parou tudo, desligou ar, desligou tudo. Tá bom, Jesus, eu vou fazer. Aí foi muito no espírito. Levantei, o ônibus todo escuro, que nem a luz acendia. E aí eu falei, gente, brigar não vai adiantar nada. O motorista ligou para a empresa falou que não vai trocar o ônibus. O motorista não tem culpa, é funcionário. Só nos resta rezar e pedir a Deus que nos leve em segurança. Se todos concordarem, vamos rezar aqui um Pai Nosso e pedir a Deus que nos leve. Cada um no seu destino, cada um tem o seu destino, o importante é a gente chegar na tranquilidade de Deus. Aí a gente vê como é a ação do Espírito, porque eu estava nervosa, achando, né, agora vai gerar um burburinho, e todo mundo começou, é verdade, ela tem razão, não, vamos rezar, e que oração rezar? Aí eu falei, não, aí a gente não sabe, né, a gente tem que ter um discernimento, porque cada um tem sua religião, sua fé, sua doutrina, eu falei, então vamos rezar um Pai Nosso. Todos rezaram o Pai Nosso, né? Graças a Deus foi tudo tranquilo. O ônibus seguiu em viagem por muito tempo. Depois de algumas horas, ele deu uma parada e o moço levantou e falou assim, agora a gente vai ter que rezar de novo. Eu falei, pelo menos eles entenderam o recado, né? E eu estou dando esse exemplo porque é assim que o Espírito faz, né? Ele nos leva a umas situações, mas para agir.
entendeu? Para agir. Ele permitiu para me tirar da zona de conforto. Fiquei com vergonha, claro, fiquei com medo, claro, porque, né, eu não sei qual seria a resposta das pessoas, mas, ao mesmo tempo, Deus já sabia que ia dar certo. Né? Deus já sabe que vai dar certo. Né? Deus já sabe que vai dar certo. E aquele negócio, né? Rezar numa caravana da RCC é muito fácil. A gente nem para, né? Nem para. Se você vai pra Cachoeira Paulista, se bobear, você vai rezando daqui lá, né? E chama a música. É uma loucura e é muito bom. Agora, rezar num ônibus um ônibus, né, popular aí, entendeu? Todo isso aí é, na prática, ser sal da terra e luz do mundo. Exatamente. Né? Exatamente. Essa é a igreja em saída, né? Verdade. Ali, naquele momento, você foi a presença da igreja num lugar onde que não era igreja. Exatamente, né? exatamente. Isso serve aí como exemplo para cada um de nós também, né? De não termos medo, né? De marcarmos a nossa presença, né? A nossa presença cristã aonde nós estivermos, né? Sim. Porque hoje, né, infelizmente, né, boa parte das pessoas, por mais que falem que acreditam em Deus, tem uma conduta não tão cristã. E muitas vezes hoje o cristão se sente coagido e tende a se adaptar àquela realidade. Isso. Né? E não dar aquela presença cristã em um ambiente onde não é tão cristão. É ao contrário, né? E serve aí como exemplo, né, da gente ter essa coragem também, né? Não é o seu, né, o chato, né, de que vai falar, não é isso. É ser a presença cristã, que muitas vezes não precisa nem falar, né? Que hoje só da sua postura ali ser diferente, você já é a presença de Jesus ali, é a presença da igreja ali, né, no meio, né? É exalar o cheiro de Deus, né? Ser sinal. Evangelizar em silêncio. Exatamente. Né? Evangelizar em silêncio. Exatamente. A gente falou sobre o congresso, né? Sim. Que vai vir gente de tudo quanto é canto da diocese, Isso. que tem café da manhã, que vai ter almoço, vai ter animação vai ter mais o que, Ju? Conta spoiler pra gente, Ju. Então, e vai ter aí os pregadores, né? Temos os pregadores da nossa diocese mesmo, irmãos que serão instrumento de Deus para trazer a palavra, ser instrumento de Deus para ministrar aí um momento de oração de cura, né? A ação de Deus em nossos corações. Teremos a presença do nosso querido bispo Dom Luiz, né? Que hoje eu falei com um amigo meu que ele foi o primeiro convidado, porque ele se autoconvidou desde o ano passado. Ele pediu para estar conosco neste congresso, então ele também está nessa expectativa, nessa ansiedade. Teremos uma pregadora da Arquidiocese de Niterói, estará conosco, né? Está até no cartaz, a Natália Sueli. Né, muitos conhecem como a tia Natália, tia Natalinha, vai estar conosco. Eu estarei lá, estarei lá por convocação, mas estarei, com a graça de Deus, tomando café com meus irmãos. Eu falo que com os meus filhos espirituais, né? Nesse tempo recebi a missão aí de ser mãe sem ter sido mãe, mas o Senhor concede essa graça, meus filhinhos espirituais, filhos muito mais velhos que eu. Tenho os filhos mais novos e mais velhos que eu, mas que eu os amo, né, em Cristo Jesus. E ministério de música, teremos lá mini mercado, né, para o pessoal que quer ir tomar um refrigerante, tomar um guaravita, chupar uma balinha pós o almoço para não dormir, né? Sim. Porque o dia é longo. Provavelmente estamos aí tentando ver uma estrutura para ter uma barraca também de doces e tortas, porque doce da igreja não engorda. É verdade. Você sabe disso, né? Sei. Doce e pastel, não engorda. Doce e pastel não engorda. Aqueles pedaços de tortas fartos, além de muita alegria, como a gente citou desde o início, né, que é uma característica do carismático. Eu creio que vai ser uma característica do cristão e desse evento, né, desse encontro que uma das promessas de Deus é exatamente essa, ser propagadores da alegria. Então, eu creio que Deus vai derramar a alegria lá. Não tem espaço para tristeza. Não vai ter espaço para tristeza. E o coração que chega triste, com certeza, vai sair alegre e renovado.
Amém. 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 Quase um grupo de oração aqui, gente. Mas Não é? muito bom, Ju, muito bom. E você vê que eu comecei você chamando de Juliana Sim. e decorreu me chamando de Ju, né? Eu prefiro que me chame de Ju, na verdade. Mas eu respeito quem me chama de Juliana. O Juliana é na formalidade, É na né? formalidade. Mas, Ju, foi muito bom te receber aqui no nosso podcast. Espero que você tenha gostado do Gostei nosso bastante. papo. Alegria toda minha. E saiba que aqui tá aberto, tá? Sempre quando você quiser aparecer aqui pra gente poder conversar. Precisa ter evento, não. Você pode voltar aí pra gente conversar. Bom saber. E a gente conversar sobre renovação, sobre igreja. E conversar também. A Juliana é contadora, gente. Ela manja dos números, Não tá? Então sabe bastante também dessa questão assim profissional e uma excelente profissional, aliás, né? Então, isso tudo engloba, né, hoje, porque a nossa vida profissional nos ajuda na igreja e ser um bom cristão nos ajuda também na vida profissional. Uma coisa acaba acrescentando na outra, né? E o bom é administrar isso tudo na coordenação. É uma loucura do espírito, só ele para me organizar. Que legal. Mas dá tudo certo no final. Graças a Deus. E mais uma vez quero te agradecer por ter vindo aqui. E fica à vontade para mandar abraço, beijo, alô. Convidar aí pro pessoal mais uma vez se inscrever aí, fica à vontade. Então tá bom, vou mandar um alô aqui muito especial para minha amiga Carla, né, que vem me acompanhando. Vou mandando um alô aí para os meus amigos de trabalho, Moraes Contábil, que também sempre me dá todo o suporte na missão. Né, e vou aqui mandar um alô para todos os irmãos, todos os amigos que estão acompanhando, né, que estão acompanhando aí o podcast. Peçam, se inscrevam no canal. Isso, é isso aí. Se inscrevam no canal, acompanhem. Vou mandando um alô para a nossa família Renovação Carismática Católica, né? Que, inclusive, a Diocese da Alegria, esqueci de falar, ela tem aí uma marca, ela tem aí, né, uma característica falando da alegria, né? A Diocese de Nova Friburgo, ela tem também como título Diocese da Alegria. Então, quero mandar um alô aí para todos os irmãos da Diocese de Nova Friburgo, a Diocese da Alegria, né? Como igreja católica, independente de renovação ou não, mas como irmãos. Então, fica aí o meu forte abraço. E aqueles que desejarem estar conosco lá no Congresso, no dia 14, para experimentar toda essa graça de Deus. Te agradecer mais uma vez. Muito, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade. Acolho o convite de voltar mais vezes, voltarei, quem sabe aí por um bate-papo mais profissional, né? De vez em quando a gente recebe aquelas perguntas, né, sobre a contabilidade, aquelas dúvidas todas sobre empresas, enfim. Então, né, mais para frente a gente marca aí um bate-papo também nessa área profissional. Muito bom. E sempre tem muitas dúvidas aqui, tá? Então. Que a gente tem bastante pessoas que são empreendedores que acompanham a gente também. Então. Tem sempre dúvidas, né? Sobre MEI, Simples Nacional. Tá isso daí são dúvidas que não faltam, né? Eu acho que vocês que trabalham com contabilidade, essas dúvidas devem chegar todo dia para vocês, né? Bastante. Sobre, né? Eu bati meu limite de 81 mil do MEI. Preciso mudar para o Simples Nacional. Tem como fazer um cálculo rapidinho? Quanto seria a minha rescisão? Só por alto? Só para eu saber aqui. Só para eu saber. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Minha doméstica, né? Sim. Pessoal que tem doméstica aí, né? Não, minha diarista 2 vezes na semana, o que eu posso fazer? Tem que registrar? Não tenho? A gente pode vir trazer aí todo esse bate-papo. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom, com certeza. E quero agradecer você que chegou ao final do nosso No Ar Podcast, acompanhou aqui nosso episódio. Essa semana foi uma semana especial, porque foi a Semana das Mulheres aqui no nosso No Ar Podcast. Os 3 episódios que a gente teve, os 3 foram mulheres, né? A gente recebeu aqui na quarta-feira a Déia da Faxina, né, que é candidata a vereadora em Nova Friburgo. Também vamos receber amanhã, que é sexta-feira, a Suzana, candidata a vereadora de Bom Jardim. Suzana, professora, candidata a vereadora de Bom Jardim. E hoje,
temos aí a Ju com a gente aqui. Então, 3 mulheres aqui alegrando o nosso Noar Podcast, né? E a gente teve essa... E olha, vocês não sabem, né? Porque os episódios estão indo cada um em um dia, né? Mas gravamos tudo isso na quarta-feira. Os 3 episódios na quarta-feira. Então, tive essa honra aqui de receber essas mulheres aí que, em cada uma nas suas funções, fazem o seu papel, né, e também contribuem para o desenvolvimento da sociedade, contribuem também para o desenvolvimento profissional, e isso daí é muito bacana, e é uma das alegrias de ter um podcast, de poder dar essa oportunidade de a gente conversar com pessoas que têm pensamentos diferentes, mas acaba que o objetivo final é o mesmo, né, de poder agregar na vida das pessoas. Sim, sim. Há 3 anos atrás, quando nós iniciamos o Noar Podcast, a nossa missão era agregar na vida das pessoas, que cada episódio, seja o que for, qual o tema que for, a gente precisa agregar de alguma forma na vida de quem está assistindo, né? E hoje, com mais de 250 episódios, eu digo que eu acho que todos os episódios, algum ensinamento a gente trouxe, alguma coisa que a gente agregou na vida das pessoas. Então, gratidão a você que acompanha o nosso Noar Podcast e siga a gente nas redes sociais. Juliana, para seguir a Renovação nas redes sociais, como que faz? Lá na nossa página no Instagram, @RCC-DioceseNF. Né, a nossa página no Instagram. Bem fácil. RCC Diocese NF. Não tem erro. Procura lá no Instagram, siga lá e fique por dentro de todas as novidades que o Ministério de Comunicação está bombando lá. Bombando. Vários vídeos, várias coisas lá de comunicação para motivar. Inclusive agora, né, com o Congresso. Então, a gente entra aí numa dinâmica de fazer uns vídeos. A gente tem que se dar né? A gente sai como diz assim, não leva muito jeito, mas o Espírito Santo nos ajuda, então a gente faz uns vídeos para motivar, para poder incentivar e também dessa forma também evangelizar, né? Inclusive até as criancinhas, bebês estão fazendo, muito bom, até porque vamos ter o Congressinho Mirim, né? As crianças, os pais que queiram levar aí suas crianças, o ideal é fazer essa inscrição antes para a gente ter um controle, né, de crianças. Mas tem essa novidade também. As crianças também sendo evangelizadas. Que legal, que bênção, que bênção. Para a gente finalizar, eu lembrei de algo que você falou do Congresso Mirim, eu lembrei do nosso coordenador estadual, né, que participou da nossa reunião online, e ele deu a novidade sobre a nossa sede nacional, né, da Renovação. Para a gente poder finalizar o nosso podcast, em que pé que está a nossa renovação, a nossa sede da Renovação, como que está o processo? Sim, é verdade. Então, a gente tem, né, a Renovação já tem, graças a Deus, há uns longos anos, nós conquistamos a graça aí de um terreno, que é a sede nacional, que vai ser a sede para acolher o Encontros Nacionais da Renovação, que abrange mais de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, né? E aí estamos aí nessa luta com essa obra, com a finalização da capela Nossa Senhora de Pentecostes, maravilhosa, né? Aí a capela toda em vitral, lindo, com a imagem de Nossa Senhora de Pentecostes. E agora iniciamos o processo de colocar os pisos, que é onde vai ser a área onde para acolher, né? Onde o rincão, podemos dizer assim, né? Inclusive, a Renovação está com um projeto aí, né, 2 e 1 metro de piso, né, que é essa missão aí para a gente conseguir toda a metragem, que não é pouca, bastante. E então, mas a capela já está finalizada, já está aberta, inclusive, para visita, para encontros menores, né, com pequenas caravanas, porque ainda tem ali toda a regulamentação para poder fazer encontros, não é possível. Mas pode se reunir, né, marcar lá com a RCC Brasil para você visitar, para você rezar. O seu pároco ali pode ir com você para estar visitando, fazendo momentos de oração, inclusive celebração de Santa Missa. Então, já é uma grande vitória para nós. Estamos aí nessa conclusão, que é o piso, né? Já tem toda a parte de fiação, todas aquelas partes já estão concluídas. E aí estamos nessa finalização aí, que é o piso, revestimentos, né? Que, como dizem, toda obra é a parte mais cara. Sim. Que bacana. Mas estamos caminhando. Que bacana. Em qual cidade que fica? Fica em Canas. É um pouco antes de Aparecida ali, né? Coladinho com a vizinha de Aparecida, na verdade, né?
fica ali em Canas, mas ainda tem uma estrutura para ser feita por conta de uma rodovia que precisa ser aberta, e depende também do governo lá, do Estado, por conta da demanda de caravanas que vão se chegar, né? Então, é uma obra que ainda requer muito esforço para ser concluída, mas está caminhando. Né? Só o fato de já ter a capela, Jesus está lá, né? Nossa Senhora está lá nos aguardando, com certeza. Já está tudo pronto. E estaremos lá, né? E estaremos lá, com certeza. Com certeza. Lá. E semana que vem a gente começa a receber os candidatos a prefeito da nossa região. A gente vai ter podcasts ao vivo. Não vai ser gravado, vai ser ao vivo com os candidatos da nossa região. Na semana que vem a gente começa com os de Cordeiro, né? Estaremos recebendo aí Rodrigo Romito, Leonan e Jussara, né? Cada dia, obviamente. E a gente vai começar a receber de Cordeiro. Na outra semana, 2 Barras. Estaremos recebendo os candidatos lá. Não lembro de cabeça a ordem, mas vai estar lá no nosso Instagram. E Bom Jardim também, finalizando o nosso mês de setembro. Estaremos recebendo também os 3 candidatos de Bom Jardim. E né, a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, que nós estamos de Bom Jardim. A última semana vai ser de Bom Jardim, né? Justo. Justo, né? Então a gente vai estar recebendo aí, se Deus quiser, os 3 candidatos também de Bom Jardim aqui no nosso No Ar Podcast, te ajudando na hora de decidir o seu voto, que é muito importante, né? E um bom cristão também tem uma boa consciência na hora de votar, né? Faz parte, né? Faz parte. A própria renovação tem um ministério, né, de fé e política que ajuda, né? A gente somos apartidários, né? Nós não fazemos propaganda para candidato nenhum, mas a gente orienta, né, sobre a quem votar, de acordo ali com os partidos, de acordo com as propostas, né, que muitas vezes vão de contra a fé, vão de contra a vida. Então, há necessidade de, sim, fazer uma reflexão, né? Não se levar somente pelo coração, pela amizade. É algo que tem que levar e favorecer o bem comum do povo, e é algo que a gente precisa muito, né? É verdade. Alguém que trabalhe para o bem comum da humanidade, para o nosso bem comum. Não é algo que é para favorecer 1, 10 ou 20, tem que ser a sociedade, no caso agora nas eleições municipais para o município. Então a gente tem que avaliar muito bem isso, temos que estar bem atentos. É isso aí. Então a gente vai ajudar também, né, nessa reflexão, podendo ouvir as propostas dos candidatos, né? Então, tamo junto, um beijo no coração de todos vocês, um beijo, Ju, e beijo. Até dia 14, a gente vai estar junto lá, se Deus quiser. Valeu, não, você tem que estar lá. Não, com certeza. Estaremos, né, Thalia? Estaremos lá. Vou levar a Thalia também. Isso aí. Então, beijo no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.